Elizabeth Holmes chegou a ser comparada a Steve Jobs e Bill Gates. A Theranos, startup que ela fundou, valia mais de 9 bilhões de dólares em 2014, tudo por conta de um revolucionário equipamento portátil que prometia fazer mais de 200 tipos de exames médicos precisos a baixo custo e com grande rapidez de resultado. Isso simplesmente revolucionaria o tratamento de doenças e curas em todo o mundo. Bem, parecia bom demais para ser verdade, né? Mas esse é o desenrolar de um grande e fraudulento golpe no Vale do Silício, o centro da tecnologia americana. Como investidores e fundos tão sérios e experientes caíram em uma fraude desta magnitude? Como Elizabeth Holmes conseguiu segurar suas mentiras e tramas por tanto tempo sem perder a credibilidade? Fique no vídeo e vamos descobrir juntos o final desta história. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. Para entendermos bem o final dessa história, é fundamental que saibamos como tudo começou, que foi em 2003 quando a Theranos foi fundada. Elizabeth Holmes era uma estudante de 19 anos que cursava engenharia química na Universidade de Stanford. Os professores já percebiam nela um grande ímpeto de fazer algo inovador. Depois do primeiro ano de estudos, Elizabeth conseguiu um trabalho de verão no renomado Instituto de Singapura. Ali, ela lidou principalmente com exames para tratamento e diagnósticos de síndrome respiratória grave aguda, as conhecidas SARS. Ela voltou cheia de ideias, tanto que não chegou a concluir o curso. Com a aprovação de Cheney Robertson, um de seus professores, ela criou a Theranos. Há poucos detalhes sobre o que aconteceu nos anos seguintes, mas Holmes disse que passou esse tempo trabalhando principalmente no desenvolvimento de uma tecnologia revolucionária capaz de fazer dezenas de exames médicos com algumas poucas gotas de sangue, diminuindo a complexidade dos procedimentos e o sofrimento dos pacientes. O resultado deste trabalho seria a Edison, o tal dispositivo que faz os testes sanguíneos, que supostamente apareceu no primeiro laboratório da companhia, inaugurado em 2013. Apesar de a Theranos não ter divulgado nenhum estudo que validasse os seus métodos, o dispositivo não demorou a chamar atenção. Afinal, ele prometia mudar um mercado que só nos Estados Unidos movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano. Esta máquina chamada Edison seria a mais nova tecnologia do mercado prometida por Elizabeth e sua empresa Theranos. Segundo as propagandas e teaser de divulgação, a máquina Edison seria um aparelho que você teria acesso a ele em uma simples farmácia, podendo assim, com basicamente uma gota de sangue, como se fosse um teste de glicose, obter o processamento de uma bateria de exames, podendo assim você, paciente, fazer um controle mensal de seus diagnósticos para ter uma melhor saúde ou até mesmo para monitorar doenças em potenciais de uma forma mais barata e rápida. A Theranos defendia que este mecanismo poderia ser implantado para que todos os humanos tivessem o direito e a facilidade de fazer ao menos um exame deste por mês, o que os daria a chance de diagnosticar doenças sérias em estágios iniciais, como câncer, e assim obter mais chance nas curas com um gasto menor. Bem, isso era algo de encher os olhos de qualquer um, do mundo da tecnologia ao da medicina. Era algo realmente revolucionário, o que fez Elizabeth ser estampada em capas de muitas revistas e seu nome ganhar grande prestígio diante de toda esta história. Então esta era a hora de se obter e colher ainda mais investimentos para o seu projeto. Após obter $1 milhão em investimentos vindo de um amigo da família, Elizabeth fundou a empresa Theranos oficialmente com uma sede física e, como já dissemos anteriormente, ela foi construindo seu nome aos poucos, divulgando sua ideia como algo possível de realizar. Então, em 2014, a Theranos se tornou uma das grandes sensações do Vale do Silício. Elizabeth Holmes passou a ser convidada para entrevistas em programas de TV, deu palestras, fez até uma apresentação no famoso TED e estampou capas de revistas como Forbes e Bloomberg.
e ela, sempre muito esperta em seus passos, já tinha convencido um grande grupo de pessoas influentes dos Estados Unidos a se tornarem conselheiros da empresa. Nomes como George Shultz, economista e político estadunidense, William Perry, empresário e também político, Henry Alfred, um diplomata americano de grande nome, entre outros. Sendo assim, após ter construído toda uma boa história, uma empresa de grande objetivo e bons conselheiros ao seu lado, foi só aguardar a enxurrada de pessoas e fundos querendo investir naquela que poderia ser a nova grande empresa de bilhões do Vale do Silício. Foi então que Elizabeth chegou ao seu auge, acumulando cerca de 700 milhões de dólares captados para sua empresa Theranos. E assim ela se tornou a queridinha da América no setor de tecnologia, obtendo status de celebridade e sendo comparada a Steve Jobs e Bill Gates. E por falar nisso, Elizabeth sempre teve um ídolo em sua carreira empresarial. Este ídolo era o criador e fundador da Apple, o senhor Steve Jobs. É inegável que Steve realmente é um gênio de seu tempo e naturalmente inspira muitas pessoas, mas Elizabeth levou isso a sério demais. Em sua crescente, ela sempre ouvia dos jornalistas e colunistas que seria a próxima Steve Jobs da tecnologia, e isso enchia seu peito de orgulho, pois era o que ela realmente queria ser. Então, após ter a empresa estruturada e centenas de milhões de dólares de investimento na conta da Theranos, ela passaria por uma transformação tão bizarra que chamaria a atenção de todos. Segundo relatos do livro Bad Blood, ela foi aconselhada por uma funcionária e amiga a mudar seu estilo, e sua inspiração foi toda em Steve Jobs. Realmente nada original. Ela copiou absolutamente tudo, passou a se vestir toda de preto e com gola alta, uma marca registrada de Jobs, passou a seguir hábitos saudáveis que Jobs dizia seguir, contratou a mesma empresa de mídia e publicidade que Jobs contratou para a Apple quando era CEO. Elizabeth vasculhou o mercado e contratou até ex-funcionários da Apple para integrar seu time. Tudo isso tirando inspirações lendo a biografia de Steve Jobs, ao ponto de funcionários da Theranos saber em qual parte do livro ela estava só de reparar seus comportamentos e hábitos. Mas o mais bizarro de tudo foi a mudança de voz. Elizabeth parece ter sido direcionada para incorporar uma personalidade forte e segura ao falar. Nisso, ela parece ter feito um treinamento para modular sua voz, a tentando deixar mais grave. Na época, surgiram até comparações na internet do que seria sua voz original e sua voz falsa. Sure. Over the last 11 years, we've reinvented. We talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub. A teoria ganhou força até pelo fato de que Elizabeth se comportava muito robótica em suas apresentações e palestras. Mas o pior estava por vir. Toda essa imagem que Elizabeth tinha construído estava começando a ficar insustentável. Histórias de sucesso já empolgam, ainda mais quando envolvem uma ideia que pode mudar a vida das pessoas. No auge do sucesso, a Theranos dizia que a Edison era capaz de lidar com quase 250 tipos de exames, incluindo alguns mais complexos relacionados a câncer, por exemplo. Novamente, tudo com poucas gotas de sangue, trazendo menos desconforto ao paciente e mais agilidade aos médicos, pois os resultados também seriam entregues em tempo recorde. Mas o grande problema era que isso tudo era mentira. Elizabeth Holmes e a Theranos nunca conseguiu desenvolver tal tecnologia. A máquina Edison era uma farsa que ela já estava sustentando há anos, escondendo resultados e fraudando exames quando eram entregues. Parecia que a companhia estava simplesmente protegendo a sua tecnologia, mas nem mesmo a CMS, órgão governamental que trata de assuntos de saúde dos Estados Unidos, tinha acesso ao Edison ou aos estudos da Theranos. Enquanto Elizabeth Holmes gozava do status de grande empreendedora, especialistas da área e jornalistas analisavam a história da empresa com mais frieza. E a cada passo que davam, tinham mais certeza de uma coisa: a Theranos não estava nem perto de fazer o que prometia. Mas Elizabeth Holmes estava disposta a empurrar o projeto a qualquer custo.
Foi aí que ela conseguiu fazer uma parceria com a maior rede de farmácias dos Estados Unidos, a Walgreens, onde a Theranos começaria a espalhar suas máquinas Edison para começar a disponibilizar os exames a clientes que frequentavam a farmácia. O sistema foi implantado e foi aí que surgiram os maiores escândalos da Theranos. Os exames não eram retornados com o tempo mínimo que era dito, e o pior de tudo, pessoas que usavam a máquina Edison obtiveram em seus exames oscilações de resultados fora do normal, acusando o risco de doenças graves como câncer, colesterol elevadíssimo. Foi aí que alguns desses clientes refizeram os exames em outras clínicas com o método tradicional e constatava que não tinha nada daquilo. O contrário também acontecia. Pessoas doentes que realizaram exames na máquina tiveram resultados que estavam curadas devido aos níveis mostrados nos exames. Foi aí que o caso começou a ficar sério devido às denúncias dessas oscilações, e a Theranos começou a receber visitas surpresas de órgãos do governo para analisar seus laboratórios. Na mesma época, uma funcionária da Theranos presenciou o esquema de fraude na hora das análises e fez a denúncia de que a quantidade de sangue que chegava era insuficiente para fazer a bateria de exames, e assim a Theranos diluía o sangue e fazia os testes em outra máquina do mercado para tentar obter os melhores resultados para enviar para os clientes, o que era inviável devido à pouca amostra de sangue, mas ainda assim a Theranos assumia a responsabilidade, colocando a vida dos pacientes em risco com falsos resultados. Então, com a denúncia desta funcionária juntamente com visitas surpresas ao laboratório, comprovou que realmente tudo aquilo não existia e que a máquina da Theranos nunca funcionou, e a tecnologia que eles prometiam era uma total farsa da medicina. Tudo isso caiu como uma bomba em 2015 no mercado, pois o assunto foi exposto em uma matéria investigativa feita pelo The Wall Street Journal, acusando a Theranos de não revelar que fazia a maior parte de seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Elizabeth ainda tentou rebater as acusações, dizendo que o jornal teria entrevistado ex-funcionários anônimos e que tudo era mentira, mas já era tarde. Não havia mais como sustentar a farsa. Como consequência, o valor de mercado da Theranos desabou. Ações judiciais e denúncias contra a empresa e a fundadora surgiram aos montes. Afinal de contas, a empresa já estava avaliada em 9 bilhões de dólares e Elizabeth tinha captado cerca de 700 milhões de dólares em investimentos. Os conselheiros administrativos não sabiam onde enfiar suas caras, pois eram um mix de vergonha e revolta. E os investidores do Vale do Silício tinham acabado de sofrer mais um golpe. Mas o que será que levou investidores tão experientes a caírem na conversa de uma jovem garota sem experiência alguma no ramo? Bem, o que parece é que ninguém queria arriscar a ficar fora do que poderia ser a nova Google do Vale do Silício, e assim embolsar alguns bilhões com seu crescimento. Parecia ser mais fácil acreditar e arriscar do que se arrepender depois. Sem contar que a jogada de Elizabeth de colocar grandes e experientes personalidades americanas como conselheiros passou uma grande credibilidade e acabou deixando os investidores cegos. Isso acabou sendo ruim para todos, inclusive para as empresas sérias de medicina da época, que após a bomba da fraude da Theranos, relataram que perderam muitos investimentos em pesquisas de relevância, e fora que a novidade tecnológica da Theranos, quando foi ventilada no mercado, fez todas as outras empresas desanimarem de seus estudos, pois se tornaram ultrapassados. O julgamento de Elizabeth Holmes e os demais culpados responsáveis pela empresa Theranos durou alguns anos, mas ao que tudo indica chegou ao fim agora em novembro de 2022. Elizabeth Holmes foi declarada culpada de múltiplas acusações envolvendo fraude e conspiração. A recomendação das diretrizes americanas para a fraude foi de 20 anos de prisão. Mas o juiz distrital da Califórnia, Edward Davila, sentenciou a antiga estrela do Vale do Silício a 135 meses de prisão, o que dá 11 anos e 3 meses. Elizabeth, que no momento está grávida, recebeu notícia do juiz que poderá se apresentar até dia 27 de abril de 2023, após o final de sua gravidez. Ela ainda poderá recorrer à sentença até lá, coisa que provavelmente vai fazer, mas é improvável que saia livre disso tudo. Elizabeth em nenhum momento no julgamento pediu desculpas.
Ela somente disse que teve erros de administração para não chegar no objetivo que prometia, e continua mantendo sua versão de que não era um plano de golpe ou fraude. Mas com tudo isso, o que ficou de legado no Vale do Silício é uma grande desconfiança em potenciais jovens gênios, e principalmente uma desconfiança com jovens mulheres no ramo do empreendedorismo e tecnologia. Elizabeth Holmes, ao traçar toda essa saga por poder, fama e dinheiro, acabou deixando a imagem do rostinho bonito e olhos claros como algo malicioso no mercado. Empresárias mulheres já relataram que após todo o ocorrido, sentem o mercado ainda menos receptivo a mulheres à frente de grandes empreendimentos. Uma pena, pois isso pode destruir os sonhos de grandes meninas e mulheres que estão hoje buscando seu espaço no concorrido mercado tecnológico do Vale do Silício. E se você gostou deste pequeno documentário sobre a fraude da Theranos, não deixe de conferir este outro vídeo aqui no canal, que é simplesmente o maior golpe do mercado financeiro da atualidade. E o interessante é que a maneira como este golpe foi aplicado se assemelha muito com o da Elizabeth Holmes, todo baseado em construir uma imagem juntamente a grandes influentes do mercado. Enfim, confira no vídeo o golpe de bilhões de Sam Bankman-Fried. E se chegou até aqui, considere se inscrever. Aqui falamos de tecnologia, economia e grandes histórias. E este foi mais um episódio de Incríveis Números. Até mais!